Bom, provavelmente todo mundo um dia já ouviu falar da famosa lei da inércia, né? A primeira lei de Newton. É muito comum as pessoas usarem também essa expressão da inércia quando elas se sentem estagnadas, né? Ou presas em algum estado, alguma coisa do tipo. Eu fiquei um pouco mais curioso sobre essa lei, fui dar uma revisada, né? Nesse conteúdo que da última vez eu tinha parado para dar uma pequena estudada nele na época que eu estava na escola e era zero curioso sobre as coisas. Para quem não sabe, essa lei, ela fala que qualquer objeto, ele tende a permanecer em seu estado, né? Tanto de repouso ou movimento até que uma força externa haja sobre ele. E aí eu estava me perguntando qual seria essa força, né? Ou melhor, qual foi a força que me fez sair desse estado que eu estava me sentindo estar. Nesse estado estagnado, sem ver evolução nas coisas e tudo mais. E eu comecei a me questionar então qual que era essa força, né? O que me fez sair da inércia? Porque é muito normal as pessoas sentirem isso e é alguma coisa que a gente não se sente bem, né? Eu até vi uma frase esses dias no meu Instagram que diz isso, que é do Einstein, né? Que ele fala no livro dele, se eu não me engano, que a vida é como andar de bicicleta. Se a gente está parado, a gente cai. E é realmente isso. O que me fez pensar que era essa força que realmente nos faz sair da inércia era o simples fato da gente agir. E nesse quesito eu estava pensando mais especificamente no sentido da gente aplicar os nossos conhecimentos, né? Colocar eles na prática. Porque de nada adianta ter o conhecimento se a gente não estiver usando ele para alguma coisa. E eu me peguei nesse pensamento porque eu pensei, pô, eu tô num ciclo vicioso e que estava fazendo eu não colocar os meus conhecimentos na prática. E é óbvio que eu tô me sentindo na inércia. Porque quando a gente sente que a gente tem os conhecimentos das coisas, é como se a vida nos cobrasse, né? Como se nosso inconsciente nos cobrasse, assim, que a gente deveria estar melhor, ou que a gente deveria estar evoluindo, ou deveria estar fazendo alguma coisa. Que no caso seria estar colocando esses conhecimentos na prática para que a gente pudesse estar evoluindo mais. E eu senti que eu não estava fazendo isso. E aí eu cheguei nessa conclusão, bom, tô na inércia, né? Não tô indo para lugar nenhum, não tô agindo para nenhum lado e tô nesse estado, porque nesse caso, né, se a gente for parar para pensar na vida e comparar com essa lei, o indivíduo, né, o objeto, somos nós humanos, né? E então essa força ela age sobre a gente. Só que o que eu paro para pensar nessa questão da força, que se a gente for usar essa metáfora, e eu acredito que ela sinceramente seja realidade mesmo nas nossas vidas, não só sirva como uma metáfora, mas como uma realidade, é que essa força ela pode ter a sua fonte tanto positiva quanto negativa. E tudo depende da onde essa fonte ela vem, né? Se é de um ambiente bom ou de algum ambiente ruim. E por fim a gente entra no assunto de ambiente, né? Sobre a importância dele, porque em todos os casos é dele que a gente recebe os nossos estímulos, tanto por pessoas quanto por conteúdos em redes sociais ou essas coisas que a gente está colocando para dentro da nossa cabeça o tempo todo. E aí essa força ela importa muito, porque a gente tem que estar fazendo um input desses conteúdos que são, de certa forma, conteúdos de qualidade, né? Conteúdos que nos trazem um conhecimento em prol da evolução. Porque eu imagino que, a não ser que a pessoa esteja muito inconsciente na vida dela, todo mundo está querendo progredir, seja na sua área profissional, na sua evolução espiritual, ou seja lá o que for. Então quando a gente para pensar nisso, e poder pensar um pouco em quais são os ambientes que a gente está frequentando, de onde é que está vindo os nossos estímulos, porque eu acredito que, de certa forma, a gente está vibrando energia o tempo todo, né? A ciência fala disso. Nosso corpo é energia. E o universo, né? A vida também é. Então a gente está vibrando o tempo todo. E eu acho que essa cobrança, ela vem desse resultado externo que a gente está recebendo das coisas, porque muito provavelmente se a gente sente essa cobrança ou se a gente se sente na inércia, é porque a gente não está com as engrenagens girando, né? A gente não está em movimento constante para algum lugar, vibrando as coisas que a gente quer atrair na nossa vida. Porque às vezes a gente está nesse ciclo de pensamentos de que
tá tudo dando errado, ou tá tudo ruim, não tá dando certo e tudo mais. E a gente acaba vibrando isso o tempo todo pro universo, né? Eu acredito dessa forma, essa é a minha crença, é o que eu tenho estudado e o que faz sentido para mim, até cientificamente. E aí eu tenho lido um livro, que é O Mais Esperto que o Diabo. Cara, foi um livro assim que, nossa, me fez pensar em algumas coisas que estavam muito profundamente arquivadas, e ele meio que quebrou esse ciclo que eu tava tendo de inércia, de ver as coisas pelo lado negativo e, enfim, seguir um ciclo que não ia me levar para algum lugar nenhum. Simplesmente quebrou esse ciclo, né? Até porque ele começa com a frase dizendo: as pessoas sabem o que deve ser feito. 99% dos casos as pessoas sabem o que deve ser feito. Mas o que que faz elas não tomarem essa atitude, né? O que que faz elas não colocarem em prática o conhecimento que elas estão colocando para dentro delas o tempo todo? E aí, nesse sentido de mais especificamente estar colocando os nossos conhecimentos em prática, é o que faz a gente estar agindo para algum lugar e estar descobrindo coisas novas, descobrindo o que mais a gente é curioso na nossa vida. E esse lema de seguir essa curiosidade, essa filosofia de seguir a curiosidade, que eu conheci um tempo atrás por um cara chamado Lutz Lobo, ela me abriu a mente para muitas coisas, assim, porque eu comecei a pensar na minha vida que eu nunca fui uma pessoa curiosa, sabe? Eu nunca fui uma pessoa curiosa. Eu sempre fui uma pessoa totalmente ao contrário disso, acomodada, assim. E a partir do momento na minha vida que eu comecei a seguir a minha curiosidade, a buscar me interessar genuinamente pelas coisas e buscar me conhecer por o que eu era curioso, o que eu realmente gostava, ou como muitas pessoas de sucesso dizem, né, que pra gente descobrir o que a gente gosta, a gente primeiro deve descobrir o que a gente não gosta. E aí, por essa filosofia de seguir a curiosidade, foi onde eu comecei a ter, digamos, os meus resultados, né? Sejam eles pequenos, sejam eles coisas minimalistas, digamos assim, porque além de tudo isso, quando tu coloca os teus olhos no processo, é muito mais fácil tu ser grato, é muito mais fácil tu ver gratidão nas coisas, né? Tu vê as pequenas coisas que te alegram, que te deixam feliz, pequenos resultados. Essa pra mim é um dos pontos da felicidade. E essa coisa de ser grato pelas coisas da vida, ela não vem do nada, assim, sabe? Não é uma coisa que tu vai, antes de dormir, olhar e... nossa, agora eu tenho que ser grato pelas pequenas coisas da vida. Não é isso, isso é um sentimento, sabe? Isso é uma coisa que tu vai ser trabalhado a partir do momento que tu realmente começar a parar pra prestar atenção nas coisas, ou meditando, qualquer coisa do tipo, tu tem um olhar diferente para as coisas. A partir desse momento, tu vai começar a dar valor para as menores coisas, né? Para os teus resultados, para aquilo que tu está conquistando, para aquilo que tu está evoluindo. E aí sim fica muito mais fácil tu continuar seguindo esse caminho da evolução. Porque tu vai estar focado no processo, sabe? Essas coisas clichê, às vezes, elas são muito importantes, né? O arroz e feijão que funciona para tudo. Porque tu vai estar ali focado no processo e tu não vai estar com expectativas sobre os resultados que tu vai ter, se aquilo que tu fez tá bom ou tá ruim, sabe? A gente às vezes tem essa mania de querer controlar todas as coisas na vida. E aí quando a gente tenta controlar tudo, a gente quer controlar o tempo que as coisas acontecem, a qualidade que as coisas acontecem, a gente quer ter tudo no nosso controle, sabe? E justamente porque a gente não está focado no nosso processo, a gente não está focado no presente, a gente não está focado no que a gente está sendo curioso nesse exato momento, tentando aperfeiçoar, sabe? É muito importante a gente manter o foco em como a gente pode aperfeiçoar, ou se às vezes a gente estiver passando por uma fase ruim, eu também quero fazer um vídeo específico sobre isso, mas é poder mudar a visão sobre essas coisas, sabe? Ao invés de pensar as coisas da forma negativa, tentar racionalizar elas da forma positiva, sabe? Se a gente estiver passando por um momento difícil, a gente poder pensar, antes de reclamar, né? A gente poder pensar o que será que isso está nos ensinando. Qual é a oportunidade que esse momento difícil está nos dando para a gente poder aprimorar algumas habilidades. A gente está sempre querendo controlar tudo e todos à nossa volta, e às vezes a gente não tem como. É muito mais inteligente que a gente pegue e olhe para o nosso interno, o que a gente poderia fazer melhor, o que a gente pode estar aprimorando nesse momento, o que a gente está aprendendo. Fica muito mais fácil perdoar, se perdoar e perdoar os outros também. Então, cara,
sair da inércia é uma daquelas coisas que envolve muitas outras. Eu não sou nenhuma pessoa que vai aparecer aqui com uma fórmula mágica e, enfim, te dizer que se tu fizer isso ou aquilo, tua vida vai mudar e tudo mais. A vida é um conhecimento, é a busca pelo conhecimento e pela curiosidade infinita, sabe? E eu acho que uma das principais coisas que a gente deve fazer em relação a tudo é poder olhar as coisas de uma forma mais leve. Vai ficar muito mais fácil aprender, vai ficar muito mais fácil passar por fases difíceis, né? Eu sou só uma pessoa que está vindo aqui compartilhar um conhecimento através das minhas experiências, com o objetivo de poder ajudar, sei lá, 1, 2, 3 pessoas ou o máximo de pessoas que der. E eu acredito que essa filosofia da gente seguir a curiosidade, ela pode também indicar que muitas vezes a resposta que a gente precisa para as coisas, ela tá dentro da gente, sabe? Ela não tá em algum lugar e a gente vive buscando essa resposta no externo, ao invés de a gente olhar para o nosso interno e poder encontrar essas respostas dentro da gente, sabe? Na nossa consciência. E no mundo que a gente vive hoje, eu tenho certeza que esse é um dos principais motivos do porquê a gente se sente na inércia, que é com certeza essa parada da gente estar o tempo todo consumindo, sabe? A gente consome tanto o tempo todo, tanto conteúdo, tantas coisas, que no fim a gente é consumido por elas. E a gente não consegue despertar o nosso dom de criar, de imaginar, sabe? A gente simplesmente afunda todos os sentimentos daquelas coisas e os pensamentos daquelas coisas que a gente precisa resolver. A gente simplesmente desconta eles em horas e horas scrollando reels e absorvendo conteúdos ou inspirações, mas o tempo todo a gente está se manipulando, a gente está só colocando mais coisa para dentro da nossa cabeça, ao invés da gente pensar em como a gente poderia externalizar isso de alguma forma, poder criar alguma coisa que a gente gosta, poder seguir aquele sonho, aquele projeto que a gente está cada vez adiando porque está se comparando com as outras pessoas. Então a arte de apenas começar, mesmo sem saber como, ela é real, sabe? E quando a gente segue um pouquinho essa curiosidade de saber também como a gente pode começar, é óbvio que a gente pode encontrar alguns atalhos, né? Poder aprender com os erros de outras pessoas, aprender com pessoas que estão ensinando como a gente pode seguir esse caminho mais rápido, que graças a Deus a internet nos proporciona. Só que a gente tem que entender que isso não significa que as coisas vão acontecer da noite para o dia, sabe? E eu fico sempre me questionando, quando eu vejo que eu tô nesse loop de logo e querer controlar as coisas, eu fico me questionando qual seria a graça de tudo isso se as coisas fossem realmente tão fáceis, sabe? Essa coisa de poder ver o progresso, de poder curtir o processo e tudo mais, ela é muito real. Ela engloba tudo isso que eu falei nesse vídeo todo, né? Sobre a gente conseguir ser grato pelas coisas e não estar sempre expectando pelos resultados ou pelos eventos maiores. Até eu vi esses tempos um story de um cara que ganhou o cinturão e tudo mais, ele é questionado, né, se esse era realmente o dia mais feliz da vida dele. E ele falou, cara, não é, cara. O meu dia mais feliz, na verdade, ele foi o processo da coisa, tá ligado? Foi a caminhada que eu fiz até aqui. Porque eventos são só eventos, assim como qualquer outro, aquela felicidade que a gente sente ali, aquele momento, aquela emoção, ela vai passar, sabe? Então se a gente não sentir felicidade no caminho e sentir felicidade sempre nas estações que esse trem que é a vida a gente não vai ser uma pessoa feliz, sabe? A gente vai estar sempre esperando pela próxima estação e pela próxima e pela próxima, e essa sensação de inércia ela vai estar ali contigo a vida toda. E aí teve até uma atitude sobre isso que eu comecei a falar no início do vídeo, sobre a gente agir e tudo mais, que foi começar a escrever. O poder que a escrita tem da gente conseguir expressar, é como uma terapia, sabe? Conseguir se expressar e conseguir organizar melhor as nossas ideias, porque é depois da escrita que a gente consegue até mesmo se conhecer mais e ver, nossa, olha o que eu escrevi aqui, isso realmente faz sentido, isso realmente eu descobri aqui escrevendo uma das coisas que eu gosto de fazer. E isso fez muito poder visualizar o caminho que eu realmente queria seguir, sabe? Que é aquela coisa que a gente sente que está acumulada dentro de nós, que está um furacão dentro da nossa cabeça, assim, com 1001 coisas, sabe? Indo de um lado para o outro, e quando a gente escreve parece que tudo isso se organiza de uma forma sensacional na nossa cabeça, sabe?
a gente sente um peso saindo do nosso corpo bizarro, né? Só poder dedicar um tempo na tua vida pra tu escrever, tu tirar alguns momentos pra escrever sobre o que tu tá passando no momento, sobre uma fase, sobre algum projeto que tu quer começar, sobre alguma ideia que tu quer desenvolver. Eu tenho certeza que escrever é uma das melhores ações que tu pode tomar, tanto para colocar em prática o teu conhecimento, quanto de ponto de start, assim, de início, para tu sentir que tu tá saindo dessa inércia, sabe? Porque esse sentimento, ele também é ruim, e nem sempre esse sentimento, ele é verdade, né? Às vezes tu nem tá numa inércia, tu tá caminhando devagarzinho, só que tu tá caminhando no ritmo que a vida oferece, que a vida tá te proporcionando nesse momento. E aí esse sentimento da inércia, ele vem dessas vezes que a gente tenta ter tudo ao nosso controle, que a gente quer controlar tudo e a todos e quer tudo na nossa hora, né? E na verdade não é isso. E o livro Mais Esperto que o Diabo, eu vou estar deixando ele aqui na descrição, meu link de afiliado, se alguém tiver interesse mesmo em comprar e tal, quiser comprar pelo meu link para me dar uma ajuda. Mas ele também fala o seguinte, que isso é uma das coisas que quando eu li, assim, me trouxe uma paz interna, assim, um conforto, alguma coisa de que, pô, eu tô indo pro caminho certo, sabe? Porque não quer dizer que as fases difíceis, elas estão aí pra atrasar a nossa vida ou qualquer coisa do tipo. A questão é que ele traz, muito basicamente, é que é no meio das fases difíceis, caraca, todo mundo hoje decidiu cortar a grama e assoprar todo lugar que eu tô indo. Caraca. Mas ele fala que é nas fases difíceis que a gente consegue realmente se aproximar do nosso outro eu, que é o nosso outro eu, que é a nossa essência, sabe? Justamente porque é nas fases difíceis que o ser humano é meio que induzido a pensar, racionalizar e poder criar algum outro novo plano no meio desse caminho todo, e se conhecer e tudo mais, sabe? E nesse livro também fala que uma das certezas que ele tirou no meio do caminho é que toda fase ruim, toda fase que a gente acha complicada ou qualquer coisa do tipo, ela com certeza vai ser remunerada com uma semente de bem equivalente, né? De uma semente equivalente com aquilo que a gente passou, ou seja, aquela fase que a gente está passando, ela vai trazer alguma coisa boa equivalente ao nível dela, né? Só que pro lado positivo, só que tudo isso depende da forma com que a gente vai estar enxergando isso. Caraca, tava foda, hein? Caraca, velho. Isso era um bagulho que eu ia ter medo de fazer, mano. Visu. Lá no fundo dá pra ver a roda gigante também. Pô, muito irado. Então é isso, rapaziada. Eu espero realmente ter ajudado alguém. Desculpa se às vezes as ideias elas vão de uma forma muito tumultuada e tudo mais. Eu até tento escrever, obviamente, para colocar essas ideias mais em alguma ordem, mas na hora de gravar os vídeos e de falar, tudo isso se transforma na minha cabeça, assim. Eu tento explicar isso da melhor forma. Eu espero que realmente isso possa ajudar alguém, né? Possa fazer com que as pessoas elas reflitam mais sobre todas essas coisas que eu falei no vídeo, e que de certa forma possa ser aquele clique, aquele insight que faltava, sabe, para tomar alguma atitude ou pensar alguma coisa de outra forma. E eu acredito que um dos meus princípios da vida, assim, é poder continuar sempre buscando esses tipos de pensamento, tá podendo compartilhar com pessoas e, enfim, cara, poder criar um ambiente com que as pessoas possam ver a vida de uma forma mais criativa, mais artística, assim, sabe? Com o sentido da gente evoluir e tudo mais, e ver as coisas de outra forma. Porque é tão bonito quando a gente vê sempre a vida nesse processo de evoluir cada vez mais, sabe? Poder aprender mais, buscar mais conhecimento, poder lidar com a vida de formas diferentes. E eu não tô dizendo que, cara, não existe pessoas que estão passando realmente por situações difíceis, sabe? Cada um tem a sua realidade, mas eu também acredito que a gente é capaz de criar a realidade que a gente deseja para o nosso futuro. E tudo isso vem pela base do que a gente está fazendo no presente, né? Por mais que seja uma situação muito difícil, que algumas pessoas tenham nascido em algum lugar que o ambiente não é o dos melhores. Se provavelmente tu tá aqui é porque tu tem acesso à internet, obviamente. Tu tá tendo acesso a bons conteúdos. Enfim, cara, buscar conhecimento
é a melhor forma de conseguir ter mais criações boas para nossa vida, para o nosso futuro, né? Eu espero que esse barulho não tenha incomodado tanto. Tá todo mundo hoje cortando árvore aqui, assoprando folha aqui. Mas enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui. E lembrem-se, sejam conscientes.